Hoje o nosso papo é sério e é contra a desinformação. Você já ouviu falar, claro, em fake news ou notícias falsas, como preferir. E apesar de esse ser um assunto bem atual, o termo fake news foi usado pela primeira vez ainda no final do século XIX nos Estados Unidos, se referindo às notícias tendenciosas e inventadas que circulavam em alguns jornais como estratégia para aumentar as vendas e obter mais lucro. Só que foi nos Estados Unidos, em 2016, que esse fenômeno voltou com ainda mais força e foi decisivo durante as eleições presidenciais daquele ano. De lá para cá, com o aumento das redes sociais e com as informações chegando cada vez mais rápidas, literalmente na palma da mão, a fake news se tornou uma arma perigosa na propagação do ódio e da polarização no mundo todo. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o Sérgio Lide, editor-chefe do Projeto Comprova, um site que atua na investigação e no combate às fake news. Sérgio, seja muito bem-vindo. Quando e como surgiu o termo fake news? A desinformação, ela acompanha os processos e as inovações tecnológicas. Se você for ver, na antiguidade a gente já tinha isso, né, de alguma forma. Em Roma se utilizou moedas para fazer, por exemplo, comunicação, utilizar mensagens enganosas em moedas, né? Se você pegar o início da imprensa, também a imprensa foi um veículo, né? Os livros foram veículos para muita desinformação. Quando surge o rádio, a mesma coisa. Quando surge a TV, a mesma coisa. Só que isso era mais espaçado no tempo. O que acontece com a chegada da internet, com as redes sociais e os aplicativos de mensagem e agora a inteligência artificial, é que nós não temos mais tempo para nos habituar a isso, nós não temos mais tempo para aprender a lidar com essas inovações, e aí esse é um caminho que está aberto para a desinformação, para se utilizar de uma maneira nociva, de uma maneira a provocar algum tipo de dano para a sociedade. O termo fake news, ele ganhou notoriedade a partir do Trump. Ele começa a utilizar esse termo para fazer ataques à imprensa. Então, tentando fazer com que aquilo que a imprensa produz seja visto como algo ruim, como algo danoso. Nós entendemos que o termo fake news ele é indevido na medida em que, se é uma notícia, ela não pode ser falsa. A notícia tem que ser verdadeira. E Sérgio, qual que é a principal estratégia? Como que as fake news elas são fabricadas de fato? Como elas são propagadas? Bom, a desinformação sempre tem a ver com política. Ela sempre é utilizada para inverter, para desviar, para fazer algum tipo de manobra, para mudar versões de fatos, para trazer novas versões. E então ela está sempre muito ligada à política, né? Se você consegue isolar o ambiente político, você consegue tratar um pouco melhor a desinformação. Qual que é o impacto das fake news na sociedade? A gente vê hoje uma sociedade muito polarizada, muito ódio disseminado. Isso tem relação direta com as fake news? Tem o impacto é notório. A gente vê grupos, pessoas, famílias, de alguma forma deslaceradas pelo uso da desinformação, pelo discurso de ódio. E você pode ter várias consequências disso, né? Você pode eleger um político através de desinformação, se valendo de desinformação. Você pode deixar de tomar uma vacina, você pode substituir a vacina por um remédio e colocar em risco a sua própria vida. Então, eu diria que ela pode levar, sim, inclusive à morte. Sérgio, do âmbito de vista mundial, qual que é o melhor exemplo que a gente tem hoje de combate à fake news, se é que nós temos? Olha, a gente tem hoje uma base de agências de investigação que se utilizam e que sabem utilizar ferramentas digitais muito potentes, né? Mas há outras frentes, por exemplo, com educação midiática, com letramento midiático, com tentativa de levar as pessoas um pouco mais de informação, de conhecimento sobre como lidar com a desinformação. E aí a gente tem, por exemplo, no Brasil, o Instituto Palavra Aberta faz um trabalho fantástico sobre isso, para as escolas. Tem iniciativas na Pointer, nos Estados Unidos, que fazem políticas específicas para públicos mais jovens, para públicos mais velhos, mais idosos, né, com mais de 60 anos. Então, hoje há diversas iniciativas muito interessantes trabalhando com desinformação no mundo. Existe uma relação perigosa em questão de combate à atuação das fake news quando a gente mistura política, né,
ou diretamente o governo no meio. Você acredita que essas iniciativas de combate à fake news, elas precisam ser independentes, iniciativas de veículos independentes, e não uma iniciativa direta, por exemplo, de um governo? Olha, um governo é sempre uma parte interessada. Ele é uma fonte importante, necessária de ser ouvida, mas não pode ser a única fonte. Se um governo quer fazer uma publicação de esclarecimentos à população sobre algo que esteja circulando e que ele acha, ou que ele considere que seja desinformação, ele tem todo o direito, é absolutamente legítimo que o faça, né? É importante que ele faça. Mas é importante também que ele o faça através de veículos que façam uma investigação que vá ouvir várias fontes, não só as fontes que beneficiam esse governo, né? Então, eu acho legítimo fazer um trabalho de esclarecimento, é importante que os governos se comuniquem bem com a população, mas isso não pode ser considerado checagem de fatos ou checagem de informação. Isso é outra coisa. A legislação, ela precisa ser aprimorada? Tem um projeto que tramita no Congresso em relação a isso, e quais as principais mudanças? Olha, eu acho que há espaço para regulação, mas eu teria muito cuidado em relação a isso, porque todo o esforço de regulação desse ambiente, ele sempre esbarra na questão da liberdade de expressão. Então, assim, eu acho que a sociedade precisa discutir um pouco mais e precisa chegar num grau de maturidade maior para poder definir o que é regulação e o que não é, né? Hoje, qual é o grande problema? O grande problema é definir, por exemplo, desinformação, né? As várias tentativas de se criar legislação em projetos de leis que foram lançados nesses últimos anos sempre esbarram nisso. Como eu defino desinformação? Desinformação é um guarda-chuva em que se pendura várias coisas ali, né? Nem sempre... vou te dar um exemplo. Eu posso criar desinformação somente com informação verdadeira. Dependendo de como eu justaponho essas informações, eu posso fazer com que elas pareçam o que não é, na verdade, né? E vou te dar um exemplo. Eu posso dizer que um jovem numa cidade do interior de São Paulo morreu e que 2 semanas antes ele tinha tomado a vacina da Pfizer. Essas duas informações colocadas juntas induzem as pessoas a acreditar que esse jovem morreu em função da vacina. As duas informações, elas podem ser verdadeiras, mas elas podem não ter nenhuma relação de casualidade, né? Só que as pessoas são levadas a entender isso. E quem produz desinformação com esse sentido de provocar algum tipo de dano, sabe lidar com isso, sabe utilizar isso. E ele tem a defesa de dizer, olha, as duas coisas são verdadeiras. Ou então ele lança uma dúvida, né? Ele coloca a dúvida na cabeça das pessoas. Ele está provocando desinformação para quem já está tentado acreditar naquele tipo de narrativa, né? Isso produz desinformação, mas você pode dizer que ele disse uma mentira se ele está simplesmente fazendo uma pergunta? Não. Então, como colocar isso dentro da regulação, como colocar isso dentro de uma lei e definir que é uma penalização para esse tipo de coisa? Fake news não é crime diretamente. Dependendo, por exemplo, de uma notícia que você espalha, na brincadeira ou não, a fake news não é crime. Mas existem artigos do Código Penal brasileiro que, dependendo da fake news que você propaga, é crime. Por exemplo, difamação, calúnia, né? Até as questões sexuais, né? De cenas de nudez. Mas, de certa forma, você acha que precisa ser melhor trabalhada a legislação nesse ponto, do âmbito de vista criminal, da punição? Eu acho que há um espaço de regulação, não aí, mas no exercício das plataformas. Muita gente fala sobre punir plataformas, de obrigar as plataformas a retirar conteúdos, coisas desse gênero, e eu não acho que a gente deva dar esse poder às plataformas, mas acho que elas têm um espaço para regulação. Eu defendo, por exemplo, que a plataforma ela seja obrigada a fazer um recall. Recall o que é? Ao ser identificado por algum tipo de instituição, organização, algum conteúdo que seja enganoso, que as pessoas que tiveram contato com aquele conteúdo, elas sejam avisadas de que foi feita uma verificação e que elas tenham acesso ao desmentido ou essa investigação que foi feita
para ver se elas mudam de ideia ou não. Óbvio que isso elas é que decidem, né? Se elas querem mudar, se a verificação é consistente, se tem todos os elementos ali para isso. Eu acho que esse é um ponto que seria interessante que se obrigasse as plataformas a utilizarem, né? Elas têm condições de fazer isso. De outra maneira, eu acho que não há uma discussão madura na sociedade para se aplicar regulação sobre isso. Ela é necessária, ela é urgente, mas essa discussão precisa ser feita. A própria PL 2630, ela já teve dezenas de redações diferentes e agora está num ponto que ela nem fala mais de desinformação praticamente. Então eu acho que a gente precisa realmente discutir mais, ter mais momentos em que várias pessoas da sociedade, várias organizações da sociedade possam trazer isso e trazer as suas questões e ver o que a gente vai abrir mão, porque alguém precisa abrir mão de alguma coisa. E a partir desse perigo, né, da dificuldade que a gente tem para essa identificação, qual que é o melhor caminho, né, do ponto de vista individual, para se combater a fake news? Ela passa diretamente pela educação? Ela passa pela educação, e a educação de todas as pessoas, porque nós estamos falando de um tipo de troca de mensagens, um ambiente de informação para os quais nenhuma das pessoas que habita esse planeta foi preparada, né? Nós estamos começando agora, há muito pouco tempo, a trabalhar com desinformação no ensino médio, por exemplo, né? Mas as pessoas mais velhas não tiveram essa preparação, então passa pela educação, passa por alguma regulação, certamente, né? Regulação das plataformas, da ação das plataformas, passa por um jornalismo de qualidade, por um melhor jornalismo, e passa por uma crença que a sociedade precisa ter de que a desinformação é um problema. Ela precisa entender que a desinformação é um problema. O reconhecimento de que isso é um problema talvez o primeiro passo para chegar numa cura. Por que as pessoas acreditam tanto ainda em fake news? Existe uma crença individual que você quer realmente acreditar naquilo que você mais se assemelha ou nas suas ideologias? Eu acho que a desinformação é um processo. A desinformação vinculada à política é um processo. Esse processo ele começa com a captura, né? Eu capturo a atenção das pessoas para um determinado tipo de narrativa que normalmente envolve algum aspecto emocional, né? Eu começo a levar as pessoas algum tipo de informação que provoca uma reação de raiva, uma reação de medo, né? Temores, vários temores, então sempre reações emocionais. A partir do momento que eu tenho essa captura, eu renovo isso todos os dias. Eu vou enviando mais informações e as pessoas elas vão de alguma forma se associando a isso e elas vão se agrupando com pessoas que passam pela mesma questão, né? Então tem uma fase de isolamento em que elas passam a conviver com pessoas que acreditam nas mesmas coisas, eles começam a ser absolutamente refratários a qualquer tipo de informação que contrarie essas convicções que eles vão formando, né? E vão recebendo uma espécie de ração diária de desinformação. Verossimilhança, um determinado conteúdo, um conteúdo que pareça verdadeiro, ele é mais nocivo do que uma mentira, né? Porque as pessoas já têm uma noção de algo, elas acreditam em conteúdos verossímeis com muito mais facilidade do que um conteúdo que é uma mentira, um conteúdo falso. Então, elas vão entrando nesse círculo, que é um círculo que se escapa dele muito dificilmente, porque não se permite o contraditório. Você começa a identificar quais são os seus inimigos. Normalmente a mídia é um inimigo, né? Faz parte de alguma teoria conspiratória que está atuando contra. Então você não quer mais saber de ler notícias, ou você vai escolher especificamente um ou outro veículo que normalmente está mais editorializado, tem mais opinião, e as pessoas entram assim nesse círculo, nesse jogo, e dali é muito difícil de sair, até porque eles não permitem a chegada do contraditório. Sérgio, dicas básicas para se identificar uma fake news.
Algumas dicas básicas para se identificar fake news ou desinformação. A primeira coisa é tomar cuidado com conteúdos ou com mensagens que lhe pede para ter uma ação direta, de repassar imediatamente alguma coisa. Então, desconfie sempre quando alguém pede para você não pensar em algo, né? Então, conteúdos que falam em urgente, repasse já, que utilizam caixa alta, né, as letras maiúsculas, toda essa chamada por uma ação imediata, ela normalmente é algo que a gente deve desconfiar. Não quero dizer que ela esteja errada necessariamente, mas as pessoas devem aumentar o seu nível de dúvida em relação a isso, a sua suspeita em relação a isso. Outra coisa que as pessoas devem desconfiar são conteúdos que provocam uma reação emocional forte, né? Então, algo que deixe você indignado, que lhe deixe com medo, todas essas coisas é importante que se olhe, que se fique atento, se procure, faça uma busca no Google para ver se alguém já trouxe essa notícia, se isso é algo novo. Identifique também se a pessoa que lhe passou é alguém que tenha conhecimento, que tenha autoridade no assunto, para ser a primeira pessoa a enviar isso. Será que só ela sabe disso? Veja, por exemplo, conteúdos ou notícias que as pessoas estejam compartilhando que não tem um link para você visitar a página que fez aquela publicação, né? Se você não conhece essa página, desconfie. Se você conhece, leia toda a informação, né? Não se deixe levar somente por um título de uma matéria, né? Muitas vezes, algumas publicações elas fazem títulos que são títulos mais provocativos e que nem sempre tem toda a verdade. Então, não repasse algo que você viu só o título, que você não leu o restante da matéria. Se você tentar acessar e esse conteúdo estiver fechado, tente encontrar isso em outra fonte, mas não repasse. Então, na dúvida, não repasse, não passe adiante algo que você não tenha certeza, porque quem vai passar vergonha é você. Sérgio, a gente falou um pouco sobre a inteligência artificial, né? E a gente tem as famosas deepfakes agora, que são, né, a inteligência artificial atuando na manipulação de rostos, de voz, até de movimentos corporais, tornando às vezes um cenário bem realista, mas que ao mesmo tempo pode trazer um cenário devastador para muitos famosos. Como que você vê essa relação do uso da inteligência artificial ligada diretamente às fake news? Deepfake é um tema que vem sendo tratado desde as eleições de 2018, aqui no Brasil. Ele nunca foi um tema que assustou muito, na medida em que produzir deepfake era muito caro. E a desinformação, quando ela é singela, quando ela é muito simplória, ela pode ter um efeito muito maior do que uma desinformação mais sofisticada. O que a gente está vendo agora é um pouco diferente, porque eu não preciso trazer para a minha máquina, para o meu computador, todo um aparato de produção disso, de vídeos e tal. Eu posso usar a nuvem, alguns serviços que já estão na nuvem para produzir coisas. Então eu posso hoje produzir imagens, como a do Papa, que circulou há pouco, né, com aquela jaqueta. O Trump também, há alguns dias, umas fotos dele circularam, ele correndo na rua. Tudo isso foi criado por inteligência artificial. O ChatGPT, que tem feito bastante, as pessoas têm utilizado muito para criar textos com determinados estilos, imitando às vezes um determinado tipo de autor e tal. Isso chega num ponto, bom, primeiro que é muito barato e muito fácil de fazer, e segundo, bate na questão da verossimilhança, né? Se eu identifico num determinado texto características que são de um determinado autor, eu tendo a acreditar que aquilo seja verídico, que aquilo seja verdadeiro, né? Então, me parece que a gente está num outro momento agora que vai além do que era a produção da deepfake em áudio, em vídeo, e a gente está diante de um dilema que não é só o dilema da desinformação, na verdade, né? E talvez ele seja um problema maior do que o problema da desinformação, me parece. Sérgio, muito obrigado pela entrevista, agradeço pela disponibilidade e parabéns pelo projeto Comprova.